Olá pessoal, professor aqui falando com vocês, mais uma das nossas aulas aí. Hoje é aula de História para o quinto ano e a gente vai aprender um pouco hoje sobre o trabalho e a exploração infantil. Um pouquinho, gente, a gente vai aprender hoje sobre como é que era o trabalho e como é que as crianças aí trabalhavam, né, nessa época, porque além dos adultos, as crianças também trabalhavam. Vamos lá. Na última aula a gente viu um pouco como os trabalhadores escravizados eram tratados ao chegarem no Brasil. Porém, é importante lembrar que os filhos desses trabalhadores também trabalhavam, mesmo sendo crianças. Eles trabalhavam da mesma forma, de uma forma muito pesada. Eles não eram considerados crianças, eram considerados objetos. E isso é importante se lembrar, tá bom? Continuando. Mesmo sendo crianças apenas, muitos eram afastados de seus pais ao chegarem aqui no Brasil e eram colocados para trabalharem nas roças ou em serviço da casa grande a partir de certa idade, com a mesma dificuldade que os adultos, e da mesma forma. Os trabalhos eram da mesma forma. Eles trabalhavam, tinham dificuldades, tinham que obedecer aquilo ali, porque senão eles iam apanhar, eles iam sofrer. Eles eram tratados como pequenos adultos, mesmo não sendo. E aí eles eram afastados dos pais deles. Por exemplo, quando uma família chegava aqui no Brasil e era, por exemplo, um pai, uma mãe e duas crianças, o pai ia para um lugar, a mãe ia para o outro e as duas crianças também iam para o outro, tá bom? Continuando aqui no terceiro quadradinho. Os donos dessas crianças que estavam escravizadas não a consideravam como crianças, mas sim objetos, animais, que é aquele que eu falei para vocês sobre os trabalhadores escravizados. Eles não eram considerados pessoas, eles eram considerados objetos, como se fossem animais. Eles não podiam brincar, estudar, se divertir. Pelo contrário, eles trabalhavam em diversas tarefas perigosas, arriscadas, que podiam machucá-las ou até algo pior. É muito importante, gente, a gente lembrar como é um negócio pesado isso. Como é uma coisa complicada, porque eram crianças. Mas só que eles não eram tratados como crianças. Eles eram, como é que eu posso dizer para vocês? Eles eram minimizados, digamos assim. Eles eram tratados como objetos, como animais. Eles eram tratados como qualquer coisa, menos como gente. Vamos lá, vamos dar a ver agora algumas das tarefas que essas crianças faziam. Alguns trabalhos feitos pelas crianças escravizadas. Os meninos, gente, eles guiavam cegos, levavam lixo pra rua, levavam recados. Aí já tinha, essa era até tranquilo, mas aí tinha algumas como amolar facas, buscar latas d'água, cuidar dos cavalos e cuidar de animais que já eram mais pesadas, porque tinham um grande risco. Já as meninas, elas faziam o quê? Elas ajudavam na cozinha, elas costuravam, elas lavavam pratos, elas cuidavam da limpeza da casa, varriam, cuidavam de alimentos e cuidavam das crianças. É um negócio, gente, que às vezes acaba sendo meio perigoso, porque assim, eu não estou dizendo que você não deve ajudar seus pais. Você deve ajudar seus pais sim, nas tarefas de casa. Todo mundo tem que ajudar seus pais. Sendo criança, pode sim. Agora, quando eles eram obrigados a fazer isso sempre, sem estudar, sem poderem brincar, sem poderem ser crianças, trabalhando de forma obrigatória e sem ganhar nada, isso era muito mais complicado. E tem outra coisa também, gente, que é importante lembrar, que é o seguinte: quando eles estavam aí uma certa idade, 8, 9 anos, eles eram colocados para fazer trabalho que nem gente adulta, por exemplo, na roça. Os meninos principalmente. Eles seriam colocados para trabalhar como agricultores mesmo, na roça, cuidar das coisas, cuidar da cana, cuidar de tudo isso. Continuando, gente. Mesmo com o fim da escravização e com algumas condições terem ficado melhores, ainda vão existir muitas crianças que acabam sendo obrigadas e sendo exploradas e precisando trabalharem, sem poderem estudar ou brincar. Pela lei, gente, isso é proibido, porque é dado direito universal. O que é um direito universal, tio Léo? Um direito universal, gente, é um direito que todas as crianças, todas as pessoas possuem. Por exemplo, todo mundo, um direito universal. Todo mundo tem o direito de ser livre, independente de cor, raça, opção religiosa, opção política. Todo mundo tem o direito a ser livre. Isso é um direito universal. E um direito universal que é dado às crianças é de estudar, direito de lazer, direito de brincarem, direito de terem descanso. O trabalho infantil, ele é uma prática ilegal, ele é um crime. Aí a gente tem uma lei aqui no Brasil que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que estabelece alguns direitos básicos das crianças, como direito ao acesso à saúde e à medicação, à moradia, ao lazer,
a não ser explorada de forma física, mental ou moral, e também ela não pode ser discriminada por nenhum aspecto dela, por cor, por raça, por religião, por nada disso. Ela deve ser amada. Isso é um direito da criança. Aqui, gente, é uma matéria que mostra como tem crescido os números. Os números, gente, têm crescido, ó. Trabalho infantil ainda é realidade para 998 mil crianças brasileiras. E, gente, eu disse para vocês podem ajudar os pais de vocês e tudo, mas quando eu falo de trabalho infantil, eu falo de crianças que não têm o direito de estudar, que não têm o direito de brincar, não têm o direito de crescer de forma saudável, porque elas estão trabalhando, seja na roça, seja na rua, nos semáforos. É um negócio muito sério. Olha aí, ó, aqui é no Ceará, ó. Denúncias de trabalho infantil crescem mais 62%. Cresceu muito. E essas denúncias, gente, geralmente vão envolver muitas coisas relacionadas aí a trabalhos abusivos e pesados. Aqui, gente, são algumas crianças trabalhando na roça. Trabalhando aí na roça, na limpeza de terrenos. E muitas das crianças também trabalham dentro da cidade, trabalham vendendo coisas no semáforo. Não estou dizendo que são todas, mas algumas são exploradas. O que é exploração? É quando um dos pais ou os pais, eles querem que essas crianças trabalhem para elas ganharem dinheiro para sustentar um outro filho, para sustentar o pai. E basicamente isso. Gente, isso acontece por quê? Isso acontece por causa da pobreza muitas vezes. As crianças são tão pobres que elas vão ter que trabalhar. Elas vão ter ali que estar numa situação de trabalho abusivo, muitas vezes, de trabalho pesado, que ela não deveria passar. A nossa aula de hoje ela é basicamente isso. Ela é um pouquinho diferente, mas para a gente entender como na história o passado e o presente eles estão ligados. Coisas que acontecem no passado ainda se repetem no presente. Talvez hoje era para não ter nem mais uma criança trabalhando, era para todas as crianças terem seus direitos. Porém, infelizmente, por causa da pobreza, por causa de muitas questões, vai acontecer de muitas crianças serem exploradas, terem aí a questão do trabalho infantil na vida delas, tá bom? Finalizamos a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer coisa que vocês não tenham entendido, podem vir falar comigo no WhatsApp ou de alguma outra forma. Eu já passei a atividade, já mandei tudo no grupo. E espero que vocês tenham entendido e tenham gostado, tá bom? Valeu, até a próxima aula.